5 lições que a vida tem me ensinado que eu só vim aprender depois dos 40. Oi, gente, tudo bem com você? Se você é uma mulher 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais e se identifica com esse canal, eu quero pedir que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like e vamos lá para bater um papo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Edilene Lima e criei esse canal para compartilhar com vocês algumas coisas que eu levei tempo para aprender e que você não precisa levar 40, 50 anos para aprender se você ficar aqui comigo nesse canal. Uma das coisas que eu aprendi e que hoje faz todo sentido, eu entendo porque eu adiei tantas coisas na minha vida, foi o perfeccionismo. E o conceito de perfeccionismo é a necessidade inconsciente de fazer tudo perfeito antes mesmo de começar. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, minha professora, que ela é uma mulher daquelas que a gente intitula como guerreira. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão de ser guerreira. Muitas pessoas acham que é algo grandioso, mas com o tempo você vai entender que não é. E aí ela estava se sentindo sobrecarregada, financeiramente em especial, que ela é mãe solo, e precisa de uma outra fonte de renda para ajudar a ela nos gastos do dia a dia, porque uma mulher criar 2 filhos, embora eu acho que o pai deva colaborar com alguma coisa, mas mesmo assim ainda não acaba sendo o suficiente. Então eu dei uma dica para ela trabalhar com o digital, fazer ela é uma mulher super inteligente e quem sabe ela poderia criar um produto, um infoproduto, né, para vender através da internet. E ela me falou que não era familiarizada com essa questão de câmera, não gostava de se ver na câmera, não se achava bonita e começou a se colocar um monte de adjetivos negativos nela. Então isso, eu cheguei à conclusão de que é o perfeccionismo dela que está gritando muito alto, que faz com que ela deixe de fazer algo que poderia ser bom e rentável para ela, mas por conta dessa questão de não se sentir boa o suficiente, ela deixa de estar, quem sabe, né, tendo uma segunda renda, uma renda extra. E isso já aconteceu comigo também, que eu procrastinava muito. Isso já aconteceu comigo, gente, de a gente procrastinar para fazer alguma coisa por não achar que nós somos boas o suficientes. Mas uma mulher que dá conta de casa, de filho, de marido, dá conta do seu trabalho, dá conta do seu meio social, por que não se sentir o suficiente, o bastante? Muitas das vezes a gente já tem um curso, a gente já tem uma prática, mas a gente nunca acha que aquilo é o suficiente. Você faz um bolo com perfeição, as pessoas elogiam, gostariam até de comprar de você aquele bolo, mas por conta do perfeccionismo, você diz que não está preparada, que ainda não é boa o suficiente, e isso vai adiando você começar um negócio, um empreendimento, começar a estudar, a começar a trabalhar, começar até a viajar sozinha. Você acha que você não é capaz, não é isso? Então, uma das coisas que eu aprendi é não esperar estar pronta, não esperar ser perfeita para começar algo. E pasmem, a gente nunca vai ser perfeita. Nossa perfeição é quando a gente chega ao nosso dia, né, o final dos nossos dias, que o Senhor vai nos chamar. E aí nós concluímos ali nossa carreira, nos tornamos pessoas perfeitas, né? Porque a gente não tem mais nada para fazer, então nós concluímos ali. E eu sei que você ainda tem muita coisa para fazer aqui nesse mundo e não vai ser agora que você vai encerrar a sua carreira. Então coloque algo na sua mente. Feito é melhor do que perfeito. E com o tempo, com a prática, a gente vai se aperfeiçoando. Se eu fosse esperar ser perfeita, ficar perfeita para começar esse canal, eu nunca faria, porque eu não tenho o cenário perfeito, não tenho a melhor câmera,
Eu não tenho o melhor microfone, aliás, não tenho nem microfone. Vocês me desculpem se a voz não sair, né, da forma que vocês gostariam que saísse. Mas com o tempo, nós vamos nos aperfeiçoar. Segunda coisa que eu vim aprender depois de muitos anos, depois dos 40, depois dos 50, foi que o nosso tempo é precioso. Quando a gente tem 20 anos, a gente acha que tem todo o tempo do mundo pela frente. E a gente se engana, que dos 20 aos 30 é um pulo, dos 30 aos 40 é outro, dos 40 aos 50 é outro pulo, e assim sucessivamente. E o que é que a gente precisa fazer? É otimizar o nosso tempo, é fazer com que o nosso tempo trabalhe ao nosso favor. A gente não pode achar que as coisas vão acontecer apenas com o tempo. Nós precisamos priorizar o tempo de qualidade, e em especial com as pessoas que nos faz bem, as pessoas que têm algo de valor para agregar na nossa vida. Porque uma das coisas, gente, que eu odeio, eu detesto fazer, é ter conversa fiada. Eu me sinto desconcertada quando eu tô perto de alguém, conversando com alguém, que as ideias dessa pessoa não batem com a minha, aquele assunto daquela pessoa não vai me levar a nada, algo que eu não vou aprender com essa pessoa e nem tampouco eu vou rir, porque pelo menos, se não for algo que te edifique, que você aprenda, mas que seja algo leve, algo que te faça sorrir, que faça você ter alguns momentos de descontração, porque rir faz parte, né, gente? Nós temos um dia tão corrido, para mim é assim. Eu acordo de manhã cedo, já vou fazer algumas coisas antes de ir para o trabalho, vou dar aula, passo a manhã toda na escola, volto, vou organizar casa, vou organizar almoço, depois ainda tenho faculdade, tenho questões familiares para resolver, tenho os cuidados comigo mesmo, tenho um tempinho para o meu lazer. Meu tempo é todo preenchido. Ainda tenho os meus momentos com Deus, ou na minha casa ou na igreja. Então, eu aprendi que meu tempo é precioso e eu não posso gastar com qualquer pessoa ou com qualquer coisa. Terceira coisa que eu aprendi é que cuidar de mim não é egoísmo. Durante muito tempo, nós trabalhamos no automático de que nós precisamos dar conta de tudo, cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar de marido, dar muita atenção ao trabalho, priorizar pessoas, e a gente sempre ficando ao segundo plano. As mulheres, elas sofrem disso, gente, desse acúmulo de tarefa que nos sobrecarrega, e muitas das vezes, quando sobra um tempinho pra gente, tudo que a gente quer dormir é descansar. Hoje eu já internalizei que se eu não cuidar de mim, não tem outra pessoa para fazer isso. Outra coisa também que para mim é me priorizar é dizer não quando algo não me convém. Se eu não quero ir para certo lugar, se eu não quero fazer certo favor, se eu não estou me sentindo bem com alguma companhia, eu posso dizer não. E isso para mim é me priorizar. E você já descobriu que você é prioridade? E a quarta coisa que eu aprendi é que a vida é cheia de possibilidades. Como assim, Edilene? Tem pessoas que chegam a certa idade e acham que ali para ela acabou, que não tem mais espaço para uma mulher 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, mas isso é engano. Você precisa descobrir as suas habilidades e quem sabe desenvolver uma nova fonte de renda. Você precisa também descobrir que nem sempre você vai ter a melhor companhia, ou às vezes você não vai ter companhia de ninguém para te acompanhar a algum lugar, aquela viagem que você deseja ir, aquele lugar que você deseja conhecer. Então, nós temos várias possibilidades na nossa vida. E não é porque você chegou a 40, 50, 60, 70 anos ou mais que você ali parou
que você estagnou no tempo e não dá mais tempo de fazer aquilo que você tanto sonhou. Nós temos muitas possibilidades ainda. Chegar aos 50 anos não é o fim. É você ter uma vida mais consciente, uma vida mais madura e mais segura de si. Pelo menos é que eu espero que você esteja vivenciando uma vida mais segura de si. E o quinto tópico, e não menos importante, é: não carregue pesos desnecessários. Tem pessoas que passam a vida toda carregando fardos que não são seus. Fardos da família, fardos no emprego, fardos dos amigos, e acaba se sobrecarregando. E no final do dia está uma pessoa cansada, uma pessoa estressada, uma pessoa adoecida. E vocês sabem, gente, que o nosso lado emocional conta muito. Muitas das enfermidades, das doenças, vêm através do nosso emocional. As emoções, quando elas não são bem resolvidas, bem canalizadas, elas nos adoecem. Tem órgãos do nosso corpo que às vezes recebem uma carga tão grande daquela luta que você está vivendo, que ele acaba dando sinal de que não está bem. E às vezes a gente só deixa para buscar apoio, buscar ajuda psicológica quando o estado já está bem agravado. Eu me lembro de uma época que eu estava bem sobrecarregada e eu falei para mim mesma que a linha entre a sanidade e a loucura é uma linha tênue, que você não consegue nem enxergar. Mas se você perder a sua sanidade, para você voltar, é algo que vai ser muito difícil, ou quem sabe até impossível. Então, tem pessoas que vivem sobrecarregadas, carregando as lutas, os fardos dos outros, porque querem ter aquela necessidade de agradar, querem ter a necessidade de se sentir úteis. Mas você precisa saber se você está sendo amada pelas pessoas ou você está sendo querida naquele momento por conta da sua utilidade. Não viva mais, gente, para agradar os outros. Primeiro, como eu já falei no tópico anterior, nos tópicos anteriores, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, você é prioridade, você precisa se priorizar. Não significa que você não vai cuidar de outras pessoas, mas em primeiro lugar, olhe para você, olhe para dentro de si. Tem pessoas que não sabem nem quais são os seus sonhos, porque não vive para realizar os seus, e sim o dos outros. Então vamos recapitular. Nós falamos primeiro sobre perfeccionismo. Nosso tempo é precioso. Cuidar de si mesmo não é egoísmo. A vida continua cheia de possibilidades. Não carregue pesos desnecessários. E tem um sexto tópico que para mim é um bônus e que faz todo sentido para a minha vida, é a questão da gratidão. Quanto mais você agradece, mais a graça desce. E eu concordo muito com essa frase, gosto de usar, porque eu sou uma pessoa que sou muito grata por tudo que Deus fez, faz e fará na minha vida. E as coisas que não foram tão boas, eu aprendo como lição. Às vezes a gente foca no que a gente não tem e deixa de agradecer o que a gente já tem. E no final do seu dia, anote pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata. Se você está aqui comigo, significa que você gostou do vídeo e chegou até aqui. Não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações e deixe uma mensagem de algo pela qual você é grato. Agradeço muito por estarem aqui comigo. Um forte abraço e toda semana tem vídeo nesse canal. Um forte abraço e muito obrigada por estarem aqui comigo.